Fala galera, como vocês estão? Tudo bacana? Espero que estejam todos muito bem e prontos para mais uma aula. Eu sou a Nádia, faço parte do time de fundadores e coordenadores discentes da Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. É com muito prazer que eu estou aqui com vocês hoje para apresentar mais uma aula que a gente espera que vocês estejam gostando e aproveitando muito todo esse conteúdo interessantíssimo que a gente da Liga e o pessoal do projeto Informamente, enquanto organização, separamos com bastante carinho para vocês para compor essa nossa jornada do Setembro Amarelo. Então, sem mais delongas, bora lá para a nossa apresentação de hoje. Quem vai estar com a gente hoje enquanto palestrante é a Laura Bom Tempo. Ela é psicóloga, graduada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e pós-graduada em Teoria Psicanalítica pela Universidade de Uberaba. Ela é mestre pelo programa de pós-graduação em psicologia da UFTM e atualmente ela é membro do UBRES, o Laboratório em Estudos de Gênero e Sexualidade. Seja muito bem-vinda, Laura. O espaço é todo seu, é um prazer te ter aqui conosco. E pessoal, prestem bastante atenção e excelente aula a todos. Bom dia, o meu nome é Laura, sou psicóloga graduada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, possuo formação em Teoria Psicanalítica pela UniUB e mestrado também pela UFTM em Psicologia, com ênfase em Ideologia, Sexualidade e Gênero. Atuo no momento como psicóloga clínica e como docente na Universidade de Araxá. Entretanto, para além da minha formação profissional, me coloco aqui também como mulher, como feminista, e são essas as perspectivas que eu pretendo trazer para falar sobre gênero, saúde mental e processos de subjetivação. Quando falamos em saúde mental, falamos de um fenômeno multifatorial, que é composto por diversos fatores, por diversas esferas que compõem o humano. Saúde mental compreendida, então, como um produto de múltiplas e complexas relações entre fatores biológicos, psicológicos e sociais, que vão possibilitar esse equilíbrio dinâmico na interação do sujeito, do indivíduo, com o mundo, com os outros. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que para compreendermos, para falarmos sobre saúde mental, não podemos compreender esse conceito descolado, alienado das condições reais e concretas de vida do sujeito. Temos que olhar para os fatores sociais, culturais, que possibilitam saúde mental ou que se colocam como fatores de risco, como fatores adoecedores. Compreendendo também que vivemos numa sociedade que é marcada pelo capitalismo, que é marcada pelo patriarcado e por uma série de desigualdades, faz-se particularmente importante falarmos das questões de raça, gênero e classe. O que podemos compreender por gênero, por essa categoria bastante complexa? Em 1950, John Money, ele traz esse conceito de uma forma científica, observando que nem sempre havia uma relação direta, né, entre a anatomia, o corpo biológico, físico, sexual de uma pessoa e a sua identidade de gênero. O que isso quer dizer? Nasci com um corpo biológico que me coloca no mundo, que me lê como mulher. Entretanto, John Money percebeu e traz esse conceito de que nem sempre esse corpo que se coloca, que é lido como feminino, se identifica e se reconhece como mulher. Né? Então, essa relação nem sempre ela é direta. Considerando o gênero como algo que também é construído, não natural ou essencialmente biológico. Não aliena a biologia, o corpo, mas coloca esse corpo em relação com o mundo, em relação com a cultura, com a sociedade.
Gênero, portanto, construído de acordo com as suas relações e sofrendo influências de aspectos históricos, culturais. Bom, pessoal, podemos dizer que vivemos numa sociedade que é pautada pelo binarismo, que divide e segrega o mundo, as relações, os corpos em homens e mulheres. Farei essa leitura a partir do binarismo, não para que isso seja reforçado, mas justamente para que possamos ter um olhar crítico e reflexivo sobre essas relações que se dão e que constituem processos de subjetivação. Nos construímos como homens, nos construímos como mulheres. É importante compreender quais os fatores que vão nos construindo, que vão construindo subjetividades. Quando falamos da subjetividade das mulheres, e digo mulheres porque somos múltiplas, não é? Somos mulheres brancas, negras, periféricas, lésbicas, heterossexuais, enfim, diversas. Entretanto, somos atravessadas, segundo a psicóloga Valesca Zanello, que nos auxilia muito nesse sentido, pelo dispositivo amoroso. O que esse dispositivo diz? Que temos como questão central na nossa subjetividade, em quem nós somos, o amor, a relação com o outro, como algo que nos constitui, que nos determina. Simone de Beauvoir também nos auxilia nesse sentido, quando ela traz no livro O Segundo Sexo, que o casamento, que o relacionamento, a família é colocada como um destino final da mulher. Nesse sentido, se tem essa expectativa, essa função, esse destino, e isso é rompido, é como se algo faltasse, como se a minha essência não fosse atingida, cumprida. Desse modo, o amor, a relação é colocada como razão de viver e ser, fazendo com que a mulher esteja disposta aos sacrifícios de si por amor, pelo outro. Né? Estamos falando do amor romântico, que pressupõe e estimula uma relação de dependência psicológica das mulheres. Vejam bem, se coloco todos os meus planos, energia, identidade relacionado, atrelado a um outro, a um relacionamento, e de alguma forma isso não dá certo, é como se eu tivesse fracassado, como se algo sobre mim não tivesse dado certo. Desse modo, dependo desse relacionamento para ser, para existir, para me sentir potente, reconhecida e valorizada. O olhar da mulher para si mesma, ele é balizado, ele é mediado por esse olhar do outro, que de uma forma geral é um outro masculino, um outro que se situa como homem. Né? A Valesca Zanello, ela utiliza uma, uma metáfora que é a prateleira do amor. Segundo ela, essa prateleira do amor significa que nós, mulheres, estamos expostas e que o objetivo seria ser escolhida. E vejam bem, para que eu seja escolhida, tenho que cumprir uma série de funções, tenho que me destacar. E para que eu seja escolhida, algo central aí, colocado, a questão da beleza. Beleza como padrão. Padrão que muitas vezes nos limita. Né? Estamos falando de um padrão que ele é embranquiçado, que ele é gordofóbico, um padrão que muitas vezes não contempla a diversidade da vida. E essa busca incessante pela beleza, por esse padrão, né, na verdade é uma busca por reconhecimento social. E isso implica em sofrimento, isso implica em angústia. E é interessante pensarmos a quem interessa, quem lucra com isso. Estamos falando também de uma indústria da beleza.
que lucra com a insegurança feminina, que lucra com o sofrimento, certo? Para além do dispositivo amoroso, podemos falar do dispositivo materno, que atrela, associa, liga a nossa capacidade de procriar, a nossa capacidade física, biológica de gerar, a uma função social de maternar. Como falamos, né, a Simone de Beauvoir, ela pontua isso muito bem, a família, a maternidade colocadas como um ideal, como um destino final da mulher, atrelando isso à nossa identidade, às nossas expectativas, às nossas funções. Atualmente é muito comum um discurso de defesa da família. Temos que defender a família. E aqui é importante fazermos um questionamento. Que família? E para além disso, questionar e olhar de uma forma crítica e reflexiva para esse sistema, para essa relação familiar. Compreendemos família, muitas vezes, como um espaço de proteção, de cuidado, de afeto. Entretanto, por diversas vezes, temos a família como plano de fundo para uma série de violências, especialmente para a mulher. A família é demarcada, muitas vezes, como um espaço de opressão das mulheres. Entretanto, essas funções, né, da maternidade, do cuidado da família, isso não se dá de uma forma impositiva. Isso não vem num formato de lei, né? Entretanto, isso se dá por meio de um ideal da maternidade, colocando a maternidade como algo sublime, como algo que vai reiterar a mulheridade, que vai me reiterar enquanto mulher. E a sexualidade da mulher é atrelada a essa questão da maternidade, ligada à reprodução e atrelada ao desejo de um outro. Bom, falamos da maternidade, e quando falamos da maternidade, logo temos que falar das relações de cuidado que se dão na nossa cultura, na nossa sociedade. A fragilidade, ela é algo que compõe o humano, né? Todos nós, em algum âmbito das nossas vidas, necessitaremos ou necessitamos de cuidado, seja na primeira infância, seja diante de uma enfermidade, seja no processo de envelhecimento. Precisamos de cuidado. Entretanto, como que o cuidado se organiza? Como que o cuidado é distribuído na nossa cultura, na nossa sociedade? Em uma cultura, em uma sociedade marcada pelo neoliberalismo, onde o Estado recua cada vez mais no provimento do cuidado e coloca o cuidado como uma responsabilidade das famílias, estamos falando de uma responsabilização das famílias, e quando me refiro às famílias, me refiro especialmente às mulheres. E temos que pensar como que esse cuidado ele é realizado e quais as condições para que ele seja exercido. Temos que compreender que o acesso ao cuidado, para a ampla maioria, ele é exercido em condições de precariedade. Quando falamos dessas condições, é particularmente importante considerar a condição da mulher negra, periférica. As famílias chefiadas por mulheres negras são as que têm a menor renda média no Brasil. Estamos falando de uma baixa oferta de creches, escolas, ou seja, um Estado que recua e que delega a essas famílias, a essas mulheres, o cuidado pelo outro, o cuidado dos filhos, né? Apenas a elas. Então, temos que pensar como as atribuições e a responsabilização do cuidado são constituídas. E para além de dizer que o cuidado é necessário, que temos que cuidar da família, e de fato temos que pensar quais são as condições ofertadas para o exercício do cuidado.
Exige-se da mulher que ela trabalhe como se não tivesse filhos e que ela cuide de seus filhos como se não trabalhasse. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha e ela promove sofrimento. Ela não contribui para a saúde mental. Ela, ela implica em sobrecarga, ela implica em culpa, ela implica em sofrimento. Isso significa dizer que isso tem que ser revisto, certo? Uma outra questão central é a divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho diz sobre a forma que organizamos o nosso cotidiano, sobre a forma que organizamos nossas vidas. O trabalho, de fato, é algo central para a nossa identidade, não é? Ao nos apresentarmos. Muitas vezes nos referimos às posições que ocupamos, aos trabalhos que exercemos. É constituinte da nossa identidade, mas também orienta as nossas vidas. O trabalho ele possibilita condições reais e concretas, né? De dignidade ou não. Então, esse é um fator central para que possamos compreender a permanência dessas desigualdades de gênero. Estamos falando de uma responsabilização desigual por tarefas como o cuidado dos filhos e da casa. A mulher, ela passa o dobro do tempo no cuidado da casa, dos filhos, do que o homem. Essas desvantagens, elas não se estabelecem apenas por meio de uma perspectiva de gênero, mas atrelada, associada e engendrada a questões de raça e classe, certo? Então, hoje não falamos necessariamente de uma exclusão da mulher do mercado de trabalho, mas de uma relação que se dá balizada por desvantagens. Um exemplo disso é esse dado de que a renda média das mulheres, em média, é 25% menor do que a renda dos homens. E o exercício do trabalho doméstico, ele é marcado pelo afeto, pelo amor e pela gratuidade. Marx nos auxilia nesse sentido. Marx faz uma divisão entre o trabalho produtivo, que é aquele que tem valor de troca, desempenho uma determinada função e recebo um determinado valor por isso. E com esse valor recebido, eu posso trocar por roupas, alimentos. Ele tem valor de troca, é um trabalho produtivo. E falamos do trabalho reprodutivo, que é esse trabalho que eu não recebo uma quantia por ele. E pelo fato de não receber uma quantia por ele, muitas vezes ele não é lido e compreendido como um trabalho. Entretanto, acredito que vocês saibam muito bem que o trabalho doméstico ele envolve tempo, ele despende energia, não é? É um trabalho. E essa divisão desigual do tempo, né, que nós gastamos com essas funções tem implicações para além do âmbito doméstico. Implica em percalços, em dificuldades com que essa mulher concilia essas funções com outros lugares, outros papéis, dificulta com que essa mulher ocupe determinados espaços, colocando essa mulher apenas no âmbito privado, familiar, certo? E por que isso muitas vezes não é visto como uma questão social, não é visto como um problema? Muitas vezes naturalizada essa desigualdade. Porque falamos de uma desconexão entre quem vivencia o trabalho doméstico, que predominantemente são mulheres negras, e quem define a agenda pública. Estamos falando da subrepresentação da mulher na política. Predominantemente somos representados politicamente por quem? Por homens. E quais homens? Homens brancos, heterossexuais, de uma maneira geral, com alto poder aquisitivo, com uma alta renda. Então, são realidades
que não são articuladas muitas vezes, dificultando com que as questões vividas no trabalho doméstico sejam colocadas como questões políticas, como questões públicas. Falando agora dos atravessamentos na subjetividade dos homens, temos que falar do dispositivo da eficácia laborativa, que é relacionada ao trabalho, aos cargos que os homens ocupam, aos trabalhos executados, e a eficácia sexual. Quando falamos do dispositivo da eficácia, falamos de expectativas positivas no sentido de serem expectativas a serem cumpridas, né? Com relação a relações sexuais, o homem como aquele que sempre tem que estar disposto a ter uma relação sexual e aquele que provê financeiramente o âmbito familiar. E falamos da disjunção negativa, que são aspectos que não podem aparecer, como, por exemplo, o afeto. Penso que todos aqui, de alguma forma, já entraram em contato com discursos como homem não chora, isso é coisa de menininha, não é? Isso vai atrelando, pessoal, a subjetividade masculina à violência. A violência, muitas vezes, como expressão da masculinidade. Percebem como estamos falando de subjetividades adoecidas? Falamos da subjetividade feminina que adoece diante dessas circunstâncias, diante dessas desigualdades. Estamos falando da subjetividade dos homens que, apesar de se situar no campo do privilégio, também são adoecidas, em especial quando rompem com essas expectativas, em especial quando rompem com isso que é designado a eles. A virilidade laborativa tem relação, né, com o trabalho atrelado ao valor moral. Vamos voltar à subjetividade da mulher. Falamos que a subjetividade feminina é atrelada ao amor. Estamos numa prateleira do amor, temos que ser escolhidas. E para isso temos que ter beleza. A beleza como algo moral, ético, não só estético, mas ético. Enquanto para a mulher a beleza é associada a um valor moral, para o homem temos o trabalho como um valor moral. Podemos pensar num exemplo. É muito comum uma mulher abrir mão do trabalho ou suspender as suas funções, ainda temporariamente, para exercer o cuidado dos filhos, o cuidado da casa. Entretanto, se invertermos essa situação, isso não é lido da mesma forma pela cultura, pela sociedade, que lê esse homem muitas vezes como encostado, como preguiçoso, não é? Então, a identidade do homem atrelada ao trabalho, à função que ocupa, sou o que faço, sou o que recebo. Nesse sentido, trabalho como um pilar identitário. E ainda falando sobre o trabalho, existem barreiras sexistas nas profissões. Existem profissões que são lidas, designadas como femininas, de um modo geral, profissões atreladas ao cuidado, e existem funções que são atreladas ao masculino. Falamos da virilidade laborativa e agora falaremos da virilidade sexual, que é produzir performances sexuais. O homem, ele é cobrado, existem expectativas desse desempenho, né? E essas expectativas estão muito associadas a um aspecto quantitativo. Quantas relações já teve? Nesse sentido. E por um outro lado, existem interdições,
Um homem não pode se relacionar com outro homem, por exemplo. Né? Então, existem interdições. Um aspecto importante sobre a questão da virilidade sexual é a questão de raça e de orientação sexual. Falando a respeito da questão de raça, sabemos que vivemos num país que viveu um processo histórico de escravidão, que ainda existe esse ranço, né, que coloca o negro muitas vezes ali em posição de desigualdade, de subalternidade. Sabemos muito bem que a população negra não tem o mesmo acesso à educação formal, aos mesmos empregos, à mesma renda. Estamos falando de desigualdades que são atravessadas pelas questões de raça. Não é? E falamos que existem dois pilares, né, que constituem essa subjetividade masculina: o trabalho e a sexualidade. Se o pilar do trabalho ele é enfraquecido por essa desigualdade, por outro lado, o pilar da sexualidade ele é hipervalorizado. Existe uma objetificação e uma hipersexualização do homem negro. Certo? Bom, como foi dito, estamos falando por meio de um olhar binário, né, que divide, segrega o mundo entre masculino e feminino. Entretanto, sabemos que o binarismo não contempla a diversidade da vida. Por isso é importante falarmos de um conceito, que é a cis-heteronormatividade, que é o fato de compreendermos como natural, biológico, o fato de nascermos um corpo feminino, nos identificarmos como mulher e nos interessarmos, desejarmos um homem. Né? E o que rompe com isso, o que foge dessa expectativa é lido como patológico, como desviante, certo? Aqueles que não condizem com esses padrões cis heteronormativos que são impostos pelo ser humano são vítimas de fobias, o que os torna bastante vulneráveis e repercute em intenso sofrimento, indignação e humilhação. Existem pesquisas nas quais esses sujeitos trazem tristeza, baixa autoestima, ansiedade, depressão, insônia. Existem pesquisas relacionadas à população LGBT que colocam essas condições de vida, de desigualdade, de preconceito, de exclusão, estabelecem uma relação entre essas desigualdades com infelicidade, com transtornos de ansiedade generalizada, desordens neuróticas, episódios depressivos, transtorno fóbico, além de pensamentos e atos suicidas. Bom, pessoal, de uma maneira geral, podemos perceber que muitas vezes constituímos subjetividades adoecidas. Entretanto, é importante considerarmos que é, além de possível, urgente e necessário constituirmos modos mais autênticos e livres de ser, de existir, de amar. Estamos falando de condições de opressão, de violência, que adoecem. E lutar por saúde mental, lutar contra o suicídio, é necessariamente lutar por condições dignas de vida. É necessariamente lutar pela construção de uma sociedade menos preconceituosa, menos opressora. Gostaria também de direcionar aqui a minha fala, nesse momento, aos profissionais da área da psiquiatria, da psicologia. Além de possível, é urgente e necessário constituirmos uma área psi extramuros, extra paredes do consultório. Precisamos dialogar com o mundo, com as condições concretas de vida. Precisamos conversar com as margens.
Bom, pessoal, espero ter contribuído com vocês. Essas foram algumas das referências que eu utilizei. Aqui estão os meus contatos. Caso queiram fazer alguma pergunta, questionamento, ficarei muito feliz em receber o contato de vocês. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de compor esse momento, essa jornada tão importante. Um abraço a todos vocês. Olá pessoal, estou de volta para encerrar essa aula de hoje para vocês, mas eu peço que, por favor, vocês não saiam desse vídeo ainda, porque eu tenho alguns recadinhos e lembretes muito importantes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente, em nome de toda a organização, a você, Laci Laura, por ter disposto um pouco do seu tempo e do seu conhecimento para participar conosco e enriquecer esse nosso debate sobre o Setembro Amarelo. Então, foi um prazer ter você conosco, esperamos você em uma próxima oportunidade e até mais. Agora, gente, o meu papo é com vocês. Primeiro recado que eu tenho a dar para vocês, na verdade é um lembrete, que é sobre a nossa palavra-chave. Em algum momento da aula vocês viram que passou aqui para vocês uma palavra-chave que se refere à contagem de presença das nossas aulas. Então, se você não anotou, eu peço que, por favor, você volte aqui no vídeo, caso você não lembre ou não tenha prestado atenção, anote e guarde essa palavra-chave, porque ela será muito importante para você no final do evento. Porque no nosso último dia de evento, que é o dia 17, na última aula, terá no box de descrição um link de um formulário onde vocês preencherão com os dados pessoais de vocês e essas palavras-chave. Vocês sabem que o nosso evento está perdurando do dia 10 ao dia 17, então teremos 12 aulas e com isso 12 palavras-chave. Para que a contagem seja feita de uma forma mais justa e a gente consiga fornecer a certificação para vocês, nós estamos pedindo que vocês tenham pelo menos 75% de presença, e isso seria relativo a 9 de 12 aulas. Então, nesse formulário é necessário que vocês preencham com pelo menos 9 das 12 palavras-chave que nós passaremos para vocês ao longo dessas aulas, certinho? Combinado assim? Vale lembrar também que esse link que estará na descrição do nosso último vídeo, ele ficará aberto somente por 24 horas. Após esse prazo, o formulário se fecha e você não consegue mais cadastrar a sua presença. Então eu peço que, por favor, vocês se atentem a isso e preencham logo que vocês acabarem de assistir a aula, para que não aconteça nenhuma intercorrência, que vocês se esqueçam e acabem ficando sem essa contagem de presença e, consequentemente, sem o certificado, certinho? Outra coisa, gente, eu falei pra vocês que o nosso evento vai até dia 17, certo? Errado. Ele vai até o dia 18, na verdade, mas eu explico porque eu falei dia 17. A nossa última aula será dia 17, mas no dia 18 nós teremos uma live com o professor Tomás, o nosso coordenador docente da Liga. Essa será uma live de tiragem de dúvidas. Portanto, aqui na descrição tem um link onde você pode mandar algum possível questionamento que tenha surgido ao longo desse debate de hoje com a Laci Laura, para que a gente possa responder nessa live do dia 18. Então você manda pra gente aqui no formulário, que a gente vai estar recebendo todas essas dúvidas de vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas nessa live, certinho? Então eu aguardo vocês lá para essa interação, mas eu queria deixar claro para vocês que essa live, ela é parte do nosso evento, mas ela não conta presença, então não terá palavra-chave, vocês não precisam se preocupar com nada disso, até porque a nossa contabilização será feita no dia 17, mas vai ser muito importante ter vocês lá conosco nesse momento de confraternização, certinho, pessoal? No mais, eu vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer muito a todos vocês que assistiram até aqui, a presença, a atenção, e esperamos vocês nas próximas aulas. E muito obrigada, gente. Até mais e tchau, tchau.